Boa noite, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao TH Mais Notícias. Acompanhe os destaques desta quarta-feira, 23 de abril. Pagamentos com Pix. Casos de fraudes aumentaram 70% em 2024. Frente fria chega à região e diminui as temperaturas. Hemonúcleo de São José dos Campos convoca doadores. O estoque de saúde está baixo. O TH Mais Notícias está no ar. Você utiliza o Pix com muita frequência? Tem gente que não confia muito, mas tem pessoas que só fazem pagamentos com essa ferramenta. Afinal, está todo mundo, com o celular sempre nas mãos e resolvendo tudo rapidinho. Mas preste atenção nessa notícia. Os casos de golpes por Pix aumentaram 70% em 2024. O Iago navega pelas lojas online com muito mais cuidado. É que há pelo menos 2 anos levou um golpe no Pix que o deixou mais atento. Logo, quando lançou a modalidade de pagamento, ele quis comprar um videogame, mas não foi como pensava. Estava procurando um videogame para distrair a cabeça, E sempre tem uma base de preço, Entre um valor próximo, sempre vai ter um mais barato, um mais caro, um mais completo, um que tá faltando alguma coisa. E teve, dentre esses anúncios que eu vi, teve um que me chamou a atenção pelo valor e pelo que ele oferecia. 2 controles, completo, E aí entrei em contato com o dono, E até eu perguntei pra ele, poxa, mas por que você tá fazendo um valor tão abaixo? Aí ele falou, eu preciso pagar uma prestação do carro, tá atrasado, tô me desfazendo do videogame. E aí ele mostrou um vídeo completo do videogame, como que tava, mostrou os jogos que tinha, se eu quisesse tirar algum jogo, ele fazia um desconto a mais pra mim. E chegou a passar endereço e tudo. A gente combinou de ir no final de semana, porque durante a semana, toda vez que eu marcava de encontrar com ele, sempre surgiu um imprevisto. Aí chegou na sexta-feira, ele falou assim, cara, tem um rapaz interessado aqui, mano, e ele vai te dar um pouco a mais que você, mas como eu tinha combinado com você primeiro, a preferência é você, mas tem como você me dar um sinal? Aí eu perguntei pra ele, mas o sinal de quanto? Aí ele falou assim, manda uns R$500, você consegue? Amanhã você já vem buscar, tá aqui meu endereço, tudo certinho, ele já tinha gravado vídeo mostrando pra mim como que tava, Ele pediu o sinal, acabei fazendo na confiança, achando que ia dar tudo certo, e ele acabou me bloqueando. Como tudo ainda era muito novo e as pessoas ainda estavam se adaptando ao Pix, ele não conseguiu recuperar o dinheiro. Infelizmente, o que restou foi apenas o prejuízo e a frustração. Como o Pix era novo, não tinha opção que tem hoje, O prejuízo foi o Pix de R$500 que eu não consegui recuperar, e hoje em dia a preocupação que eu tenho é só o pagamento na hora, nada adiantado. Se a pessoa falar assim, dá um sinal, adianta um dinheiro, eu falo assim, amigo, se apareceu interessado, pode vender e aí procurar outro. Se for fazer uma negociação, sempre esteja frente a frente, lugar movimentado. Esse é o tipo de preocupação que a gente tem que tomar agora. O Iago faz parte da estatística e casos como o dele acontecem todos os dias. Segundo dados do Banco Central, as perdas por fraudes no Pix cresceram 70% em 2024 e superaram a média com mais de 390 mil fraudes por mês. Um prejuízo de pelo menos R$4 bilhões aos clientes. Para esta especialista, o aumento se dá principalmente pela falta de atenção e desconfiança do próprio comprador e alerta: ao menor sinal de golpe, não efetue a compra. Ao realizar uma compra, verifique sempre se o lugar onde você está comprando tem lá em cima, na barra de endereço do site, o cadeado de segurança. Verifique se o site fornece o endereço físico, esse é um dos principais pontos. Verifique se o endereço físico do site consta no corpo do site e tome muito cuidado ao comprar dos marketplaces, que você faz uma compra direto via contato telefônico, porque existem muitas fraudes nessas compras. As pessoas se passam pelo vendedor e no final das contas pedem o Pix, mas não entregam o produto comprado. Então, sempre que você puder checar a origem, as questões de segurança no sentido de endereço e segurança tecnológica, é melhor para que você realize sua compra. E para evitar mais prejuízos, o Banco Central implementou o mecanismo especial de devolução para auxiliar no ressarcimento de vítimas de golpes ou fraudes envolvendo o Pix. Este mecanismo facilita a devolução de valores transferidos indevidamente, aumentando as chances de recuperação da vítima. Quando a gente fala da operação de pagamento via Pix,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito raramente a gente consegue validar se essa pessoa que está do outro lado da operação é de fato confiável. Então, se você puder pedir uma outra forma de pagamento ou sempre realizar isso através de uma plataforma onde vai garantir a sua segurança, é melhor. Muitos crimes acontecem quando você realiza o Pix de pessoa física para pessoa física e você não tem nenhuma garantia de que aquele produto vai de fato chegar na sua mão. Então, sempre que você puder ter um intermediador, né, uma plataforma de segurança para intermediar essa negociação, você certamente se sentirá mais seguro e a transação de fato será mais segura. E agora vamos direto a Brasília. O repórter Rafael Tebas vai falar sobre um projeto de lei que pretende dar mais tempo para as micro e pequenas empresas pagarem suas dívidas. E aqui em Brasília, um projeto de lei está tramitando na Câmara dos Deputados e tem o objetivo de mudar a lei do regime tributário para micro e pequenas empresas. Na prática, isso ajudaria as pequenas e microempresas que têm dívidas muito grandes em alguns casos. De acordo com o texto, não haveria a exclusão do ofício de mês por débitos pelas dívidas no chamado Simples Nacional, isso valendo para 2025. E essas dívidas poderiam ser pagas até o último dia do ano, portanto, dia 31 de dezembro de 2025. Esse projeto está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu conversei com o autor do projeto, o deputado Jonas Donizete. Ele deu mais detalhes que a gente acompanha agora. São pessoas que lutam com a vida e que precisam regularizar a sua situação. Eu fiz um projeto de lei, esse projeto é um projeto complementar número 182 de 2024, que estende o prazo até o final desse ano, 31 de dezembro de 2025, para as empresas resolverem a situação de impostos sem perderem a condição de MEI. Isso vai ajudar muito, porque as pessoas estão bastante aflitas. Já foi feito muitos parcelamentos para grandes empresas, refis para grandes contribuintes. Por que não ajudar os pequenos também? Então é como se fosse um refis para os microempreendedores individuais, estendendo a validade até o fim do ano. A proposta agora vai passar pelas comissões da Câmara dos Deputados. Uma delas, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E depois pode ser avaliada também pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, até que o plenário possa fazer a votação em definitivo. De Brasília, Rafael Tebas. E atenção você que costuma sair de casa desprevenido, sem agasalho. As temperaturas estão amenas, mas ainda há previsão de chegada de uma nova frente fria aqui para a nossa região. Sexta-feira vai ser um dia mais nublado, com chuva, e por causa disso as temperaturas ficam mais baixas. O motivo são áreas de instabilidade que vão dar origem a uma área de baixa pressão no oceano, perto da costa de São Paulo. O tempo já vai começar a instabilizar na tarde dessa quinta-feira, quando já podem acontecer pancadas de chuva, em alguns pontos até chuva forte, com trovoadas. Na sexta-feira o tempo fica mais nublado, chuva a qualquer hora do dia, temperaturas mais baixas, devem cair de 2 a 4 graus. E aí no sábado o tempo volta a abrir. Os acumulados de chuva, nesse período da tarde de quinta até amanhã do sábado, devem ficar entre 10 e 60 milímetros, tanto no vale como na serra e no litoral. Para o litoral não é muita chuva, mas para o vale, para esse mês de abril, quando o normal é chover só 80 milímetros, se chover 60, já é um volume significativo. Com relação a riscos, pode ter algum alagamento pontual, e com relação a riscos de deslizamentos, a gente tem 35% de chance de ter algum deslizamento pontual na região do vale e região de serra. E amanhã o tempo fica instável em toda a região. Vamos saber como ficam as temperaturas. Em São José dos Campos, a quinta-feira será de tempo encoberto e com temperaturas entre 16 e 25 graus. 25 também será a máxima prevista em Jacareí. Pode chover à tarde em Lorena e os termômetros oscilam entre 17 e 28 graus. Em Campos do Jordão, o dia será de céu nublado e com chance de chuva. A máxima não passa dos 20 graus. E a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais notícias aqui da nossa região. Até já!
Banco de Sangue de São José dos Campos pede ajuda. O estoque está muito baixo por causa dos últimos feriados. O repórter Pedro Coralha conversou hoje com o chefe da captação de doadores em São José dos Campos. Com os estoques de sangue abaixo do ideal, é necessário a doação de você e de casa. Nós viemos até o Hemonúcleo de São José dos Campos para conversar com o responsável da captação de doadores, o Paulo Pontes, que falou sobre a atual necessidade do banco de sangue aqui da cidade. Na verdade, esse feriado prolongado representou uma queda nos estoques de uma forma geral, com uma atenção maior para os tipos sanguíneos O negativo e A negativo, onde a gente está respectivamente com 35% daquilo que seria o ideal para O negativo e apenas 44% para o A negativo. Então o que a gente vem fazendo, na verdade, é convocando a população para que a gente consiga abastecer esse estoque já visando o feriado da próxima semana. Você tem, nesse momento, a chegada do frio, que muitas vezes traz consigo algumas doenças que impedem momentaneamente a doação, como resfriado, gripe, sinusite. Tem também a questão do feriado prolongado, onde a gente não tem doação no dia do feriado, e o aumento do fluxo nas estradas, né, que é muito comum nessa época do ano e que acaba refletindo no aumento dos acidentes e, consequentemente, um aumento das transfusões. Então, o que a gente sempre precisa fazer é se antecipar, né? Então, chamar a população para fazer a doação, para se programar e vir fazer a doação antes mesmo da viagem. E olha, a doação de sangue é muito fácil. O Paulo também explica como você aí de casa pode fazer para ajudar tantas pessoas que precisam. Muito tranquilo para fazer a doação. Na verdade, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos. Nessa questão da idade, é importante ressaltar que o menor deve estar acompanhado de um responsável legal e que a primeira doação pode ser feita até os 60 anos, portanto, até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, o doador deve pesar mais de 50 quilos, deve trazer um documento com foto, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, não vir em jejum, essa é uma dúvida muito comum. O que a gente, na verdade, determina é que o doador evite alimentos gordurosos antes da doação de sangue. E quem for optar por doar na parte da tarde, que essa é uma novidade, já desde novembro nós estamos atendendo até às 16, o doador deve se alimentar no horário do almoço e poderá doar 2 horas após ter almoçado. E como eu mencionei, o doador deve estar em boas condições de saúde. O Banco de Sangue de São José dos Campos fica na rua Antônio Sais, número 425, no centro da cidade, com atendimento que funciona das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então você aí de casa que pode, venha doar e ajudar tantas pessoas que possam precisar do seu tipo de sangue. Combinado? De São José dos Campos, Pedro Coralha. Agora o assunto é política e vamos novamente até Brasília. A comparação da escolha do novo Papa com uma eleição política é o tema de hoje do nosso comentarista Diego Amorim. A eleição de um Papa tem a ver com a política que nós conhecemos? A resposta é sim e não ao mesmo tempo, e eu detalho para você. Antes de qualquer coisa, a Igreja Católica é política. A história nos mostra isso. As religiões como um todo são políticas. Onde há grupos de pessoas, há política. E a Igreja Católica, especificamente, é uma entidade permeada pela política. Dito isso, vamos para as semelhanças entre uma eleição de um Papa, por exemplo, e uma eleição como a que nós conhecemos. Primeiro, há grupos, não são partidos, mas existem grupos conservadores, progressistas, reformistas, grupos religiosos de um tipo, grupos religiosos de outro tipo, existe corporativismo. Além disso, há disputa de poder, sim, e essa disputa de poder, como na política secular, envolve quase sempre dinheiro, cargos e estrutura, no caso, na estrutura da Santa Sé, que é rodeada de benefícios e privilégios. Além disso, existem campanhas. As campanhas são mais veladas, mas há sim estratégia por trás de uma eleição como o conclave. Mas há alguns pontos que diferenciam a eleição na Igreja Católica da eleição a qual nós estamos acostumados. No caso da eleição da Igreja Católica, não se muda rumos com facilidade. A Igreja Católica é uma instituição sólida,
tem seus dogmas, suas regras, suas liturgias, seus documentos. Não basta um papa ser eleito e no primeiro dia, assim como um presidente e um governador, por exemplo, podem fazê-lo, mudar tudo via decreto. Além disso, leituras tão cartesianas sobre a vida política da igreja costumam não dar certo. Existe uma igreja para fora e uma igreja para dentro. Um exemplo é o caso da homossexualidade no papado do Papa Francisco. Para fora, o Papa Francisco dizia uma coisa, para dentro, a história era um pouco diferente. E para concluir, na Igreja Católica, os cardeais, que são os eleitores do conclave, sabem guardar segredo como ninguém. Ao contrário da nossa política aqui no Brasil, por exemplo, no Congresso Nacional, não tem informação em off, não tem plantação de notícia na imprensa, não tem fofoquinha aqui e acolá. Cabe a você acreditar se existe ou não um caráter divino na eleição de um papa, mas fato é que tem alguma coisa diferente dentro da Capela Sistina. A Embraer fechou o primeiro trimestre deste ano com mais de 150 bilhões de reais em pedidos, superando o recorde do mesmo período do ano passado. Entre janeiro a março, a empresa entregou 30 aeronaves, o que representa 13% da meta anual. Os detalhes dessa notícia você também pode conferir no nosso portal thmais.com.br/vale ou então apontar a sua câmera, a câmera do seu celular, para o QR Code que aparece aí na sua tela. O TH Mais Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para vocês.